Let's go. Porque eu acho que o que é bom tem que ser compartilhado, né? Eu acho que que toda a experiência que eu adquiri trabalhando aqui, não só nos Estados Unidos, mas com essas empresas aí espalhadas pelo mundo, empresários de muito sucesso, em projetos, né, bilionários, eu trabalhei, liderei, e eu acho que é muita coisa, muita oportunidade que eu tive na vida, e eu acho que eu tenho a responsabilidade de compartilhar e não guardar para mim. E é uma coisa que me dá muito prazer, eu tenho paixão por compartilhar também. Então, eu acho que no meu caminho, durante a minha jornada, eu encontrei vários, eu chamo de anjos na minha vida, que foram mentores que caíram assim na minha vida de paraquedas e que, de uma forma ou de outra, me inspiraram muito, me ensinaram a não desistir, né? Me ensinaram a buscar o meu porquê, a viver intencionalmente, a ter um propósito na vida. Então, assim, muitos me ensinaram. Então, eu tenho a responsabilidade de passar para frente aquilo que eu aprendi. E eu acho que é isso. Acho que a gente tem que compartilhar o que é bom. E por isso eu faço isso. Eu tenho uma outra curiosidade com o nome, sabe? Eu vou te fazer uma pequena confissão aqui, que eu já fiz já algumas vezes aqui no podcast. Quando eu comecei esse podcast, eu estava num momento um tanto estagnado da vida, sabe? Da carreira. Eu pensei assim, o que eu posso fazer para aprender coisas que eu gostaria de aprender, ainda não fiz, mas não tinha como investir alto em mentorias. Eu pensei, como eu posso conversar com a Ana? Vou criar um podcast. Todo dia convido um profissional que eu quero aprender algo sobre ele, sobre a trajetória dele, e são mais de 300 episódios. Olha, é o podcast mais egoísta do mundo, tá, Ana? Que maravilha! Eu convido todo dia gratuitamente para aprender. Tem nada de egoísmo aí. Mas te digo assim, eu penso que o seu nome é óbvio e perfeito, Academia da Vida. Como é que você chegou nesse nome? Nesse nome, porque realmente, quando a gente começou a conversar aqui, eu falei que eu não vejo como separar a vida profissional da vida pessoal. Porque nós temos todos uma vida, a vida é uma só, né? Então, eu tenho duas vertentes, né? Que é o lado da carreira, da empreendedora, da executiva, mas eu tenho o lado da motivadora, da mentora, e eu falo de tudo isso, eu falo da vida, e a vida engloba tudo que a gente já falou aqui até agora, né? A carreira, como que eu enfrentei esses desafios do lado da carreira, o lado pessoal, como enfrentei os desafios morando num país novo, o que isso afeta né, mentalmente, pessoalmente. Então, eu falei, eu quero ter uma academia onde eu quero ensinar, eu quero mentorar as pessoas sobre isso, sobre a vida. Então, não existia palavra melhor do que vida para mim, porque é sobre isso que eu falo, é sobre a vida, sobre recomeço, superação, crescimento, obstáculos, né? Então, acho que isso é vida, carreira. E nisso tudo, Ana, assim, eu acompanho alguns dos seus vídeos falando sobre propósito, sobre vida, né, de forma geral, e assim, toda essa trajetória por percalços, inclusive a decisão de empreender, né, como você falou, onde fica o propósito disso, sabe? Porque tá uma palavra bem na moda aqui no Brasil, tá bonito falar dela, mas eu vejo poucas pessoas realmente trazendo pontos verdadeiros sobre o que é propósito. Então, eu falo assim, a Academia da Vida, ela surgiu, ela nasceu de uma combinação de vivências minhas, né, que marcaram profundamente a minha vida mesmo. E tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. E ao longo dos anos, como eu falei, né, eu tive o prazer, a bênção de cruzar com várias pessoas pelo meu caminho que enriqueceram muito a minha vida, a minha vivência e tudo. E foi a partir daí, né, dessas experiências, que eu entendi o tanto que é importante ter alguém junto com a gente, ter alguém para dar a mão, ter alguém para orientar, ter alguém para, sabe, quando você está no fundo do poço, para te dar a mão ali e te levantar. Eu enxerguei que eu percebi o quanto é importante ter alguém que acredita em você, sabe, além dos seus limites, né? Porque a gente se limita. Quando você tem uma mentoria ou está com alguém que acredita em você além dos seus limites, consegue enxergar além disso, isso muda tudo, muda todo o resultado. Então, a minha jornada me levou a isso, né? A trabalhar com países diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, costumes diferentes. E
essa riqueza aí de experiência transformou, me abriu os olhos para isso, para ver o quanto para entender que cada um de nós, eu falo que a gente tem um diamante, todo mundo tem um diamante lá dentro, que falta muitas vezes lapidar, né? Ou uma luz que está apagada. Então, mas todos nós temos. Às vezes a gente vê alguém brilhando, alguém com sucesso, e a gente só enxerga aquilo assim de uma forma tão distante, tão impossível da gente alcançar. E eu, com toda essa vivência, eu aprendi isso, que todo ser humano tem isso aqui dentro. Falo que todos nós temos um herói, uma heroína lá dentro, só que a gente só busca na hora do aperto, na hora que é questão de sobrevivência, às vezes, sabe? Então, tudo isso que eu aprendi e que eu vi, que eu acredito muito no ser humano, eu sei disso, que todo mundo tem sua luz ali, mesmo que ela esteja apagada, foi que eu percebi que era hora de compartilhar, de ajudar a acender essa luz, ajudar a lapidar esse diamante, e foi assim que surgiu a Academia da Vida, né? Foi isso, foi essa vontade, esse propósito, quando eu comecei a falar de motivação, a gente se limita muito. Eu achava que eu era uma profissional apenas de marketing e abertura de mercados, que é minha experiência, né, o que eu estudei, tudo isso, mas a motivação sempre esteve em mim, sempre fiz informalmente, como eu falei. Mas quando eu resolvi quebrar o tabu, que eu achava que eu não poderia falar de motivação, meus clientes, as pessoas da indústria que eu trabalho, e olhar e falar, o que a Ana está falando de motivação? Né? Ela é marketing, a expertise dela é em outras áreas. Então, isso me segurou por muito tempo, até quando eu me senti sufocada, falei, vou pôr para fora agora isso que eu tenho aqui dentro. Foi quando eu encontrei o meu propósito verdadeiro. Porque antes eu estava só focada na carreira, focada só nesse lado empreendedor, executivo, e faltava alguma coisa, eu não sabia o que era. E quando eu mesma comecei a pôr para fora aquilo que eu tenho para compartilhar nessa área, né, motivacional, de inspirar, de plantar aquela sementinha que eu gosto de dizer a sementinha da inspiração, da esperança, isso me completou totalmente. E aí eu descobri o meu propósito. Falei, esse é o meu propósito, é realmente compartilhar tudo isso, ajudar ao outro a encontrar o propósito também, né? Porque a gente vê, Renato, como eu trabalho com muitos empresários, né? A gente vê em vários momentos, assim, empresas em que o empresário está ganhando muito dinheiro, mas está faltando alguma coisa, que é a realização. Let's go. I wake up to